Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. E nesta edição, é claro, a gente vai falar muito sobre o processo de contratações no Vasco da Gama. O Vasco corre contra o tempo para ainda anunciar reforços. A janela fecha agora no dia 2 de setembro. Nesse momento, um disse-me-disse com relação às contratações, principalmente aí no tocante ao Maurício Lemos. A gente vai explicar toda essa situação. Ontem a gente teve novidades, a gente vai dar uma atualizada. Vamos falar também sobre a situação envolvendo atacante. E claro, a gente tem notícias oriundas aí, a reformulação do elenco do Vasco da Gama, essa situação da Nike aí que está impactando bastante aí no Vasco da Gama, e ganhou um novo capítulo aí hoje, e vamos falar muito aqui sobre a situação da Copa do Brasil e vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Perfeito? Eu peço encarecidamente, você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo, coloque atenção, principalmente quando a gente for falar aí dos reforços. Pessoal, vamos começar a falar aqui sobre a Copa do Brasil, porque ontem a CBF divulgou o formato aí do sorteio. Esse será o último sorteio. Por quê? São 8 clubes agora, vão ser divididos em duas chaves, 4 de um lado, 4 do outro, e aí é aquele mata-mata até o final. O Vasco já vai tomar conhecimento do seu adversário na próxima fase, já com esse sorteio aí, perfeito? Os jogos acontecerão na semana do dia 27 de agosto, o jogo de ida, e o jogo de volta na semana do dia 11 de setembro, perfeito? Importantíssimo o Vasco passar de fase aí, porque efetivamente o Vasco passando, ele vai ganhar 13 milhões de reais. É muito dinheiro mesmo, pessoal. E os times aí, ó, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, Flamengo, Juventude, São Paulo e claro, o Vasco. Eu quero saber a sua opinião. Qual o adversário que você gostaria de jogar, que você acha mais fácil, e qual o adversário que você acha o mais difícil? Sobre o Campeonato Brasileiro, jogo lá no Heriberto Rios, no domingo, né, às 16 horas, e o Vasco, a princípio, só vai ter um probleminha, que é o Vegete. O Vegete deve ser poupado aí desta partida, tá, pessoal? O restante dos atletas aí foram a campo ontem, certo? Como foi a situação do Piton e também a situação do Maicon. O Maicon, apesar do edema na coxa, vai para a partida, deve fazer dupla de zaga com o João Vitor, tá? E a gente tomou conhecimento que o Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais, vai apitar essa partida em Criciúma. Perfeito? Bom, pessoal, falando aqui sobre a saída de jogadores, já tem 3 jogadores aí que deixaram o Vasco da Gama. Um alívio financeiro muito grande. O Praxedes deixou o Vasco da Gama, o Zé Gabriel e ontem o Serginho, perfeito, que foi para o Criciúma. E o seguinte, hoje deverá ser a vez do Galdames
porque as negociações para o Galdames deixar o Vasco da Gama estão próximas ali de ser concretizado. O Vasco espera aí ainda abdicar aí do Rossi. O Vasco tenta chegar a um alívio financeiro de pelo menos 2 milhões de reais aí nessa situação toda. Aguardemos. Bom, o seguinte, o Vasco ganhou mais um aliado ontem para seguir o processo aí de contratações, que é o Daniel Brito, scout aí que foi contratado, o Red Scout junto ao Flamengo aí, que a partir de agora vai ter uma responsabilidade de simplesmente mapear este mercado aí da bola profissional aí que ficou no Flamengo há 7 anos. Considero aí uma contratação de peso do Vasco da Gama, tá? A chegada do Daniel Brito. Falando aqui sobre a situação de reforço, pessoal. Então, disse-me danado com relação a essa situação do Maurício Lemos. Eu acho que chegou a hora do Pedrinho vir a público e falar também um pouquinho, para colocar um ponto final em determinadas coisas, tá? A situação é a seguinte: o Galo liberou o Maurício Lemos para vir jogar no Vasco, tá? Essa situação aí envolvendo pendências do Galo com o Maurício Lemos foi uma questão que, quando o São Paulo também tentou a contratação do Maurício Lemos, foi divulgada e o Atlético correu para desmentir, para poder falar que não tinha pendência nenhuma com o atleta. Agora, a gente tomou conhecimento aí que essa negociação chegou na hora de assinar. O Maurício Lemos teria pedido pro Vasco da Gama 700 mil reais. O Vasco teria dado uma recuada por conta do valor que ele exigiu de última hora, tá? Obviamente, isso é uma coisa que é extraoficial, que a gente está aguardando aí o comunicado aí da diretoria do Vasco da Gama. Agora, a informação que a gente tem conhecimento aí é que o Vasco colocou uma data, deu um ultimato aí para o Maurício Lemos, até segunda-feira. Se essa negociação não sair até segunda-feira, o Vasco vai atrás de outro reforço. Muitas pessoas começaram a cobrar o Pedrinho, essa foi a verdade, pelo fato aí do Pedrinho pagar 700 mil reais aí por um zagueiro que não está jogando lá no Atlético. Aguardemos também para ver essa situação. E a situação aí do atacante que veio aí do mundo árabe, a negociação estaria muito próxima aí de acontecer, o Yuri César, tá, pessoal? Mas muito próximo mesmo de acontecer. A gente, para não ficar criando polêmica, vamos aguardar essa situação. O Pedrinho deve vir aí a público, o Vasco fazer uma nota para explicar tudo isso, tá? Mas o seguinte, eu tô confiante que o Maurício Lemos venha, tô confiante aí que o Yuri César venha, até porque foi uma promessa aí do Pedrinho aí, que até setembro chegaria pelo menos de 3 a 4 reforços. A diretoria do Vasco tem falado muito sobre isso. E essa situação da Nike aí ganhou mais um capítulo e um aliado, tá? A Nike realmente está bem disposta, mas muito disposta mesmo, a vir para o Vasco da Gama. A gente tomou conhecimento até pelas ações de marketing que ela almeja fazer aí com um garoto, propaganda dela, que é o Felipe Coutinho, né? O Felipe Coutinho aí que tem contrato, é exclusivo aí da Nike, perfeito. A gente toma conhecimento aí que a Nike realmente vem com um contrato aí de 5 anos para fazer essas ações de marketing aí com o Felipe Coutinho e também já para rivalizar com a Adidas aqui no Rio de Janeiro
e no Brasil, né? Porque o Vasco divide a torcida aí, Vasco, Flamengo divide o Brasil. Bom, agradeço aí pela atenção de cada um de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!